Às 12h15 do dia 26 de setembro de 2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a tentativa de reforma da Previdência, onerando servidores públicos estaduais por perdas financeiras causadas ilicitamente por governos anteriores, e contando com a presença dos senhores deputados Valdec Carneiro e Alexandre Freitas, dou por abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária, que tem como objetivo a seguinte pauta: informes gerais, calendário das próximas reuniões e audiências. Iniciando com o informe geral, eu gostaria de dizer que a gente foi recebido, e soube também que outros membros da CPI foram recebidos nas últimas semanas, pelo ex-secretário Sérgio Rui Barbosa e pelo ex-procurador do Rio Previdência, Dr. Eric, para nos encaminhar uma série de documentos que eles consideravam relevantes para a instrução dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente, na condição de presidente, solicitou à Secretaria que fizesse cópia. Esses documentos foram digitalizados e serão encaminhados para todos os deputados. Acredito que todos tenham recebido, mas, de qualquer forma, quando a gente recebeu, a gente assumiu esse compromisso. Infelizmente, o processo de digitalização, por ser um documento relativamente farto, acabou demorando alguns dias para que a gente pudesse disponibilizar. Então, agora, todos os deputados que já receberam uma cópia impressa receberão também uma cópia digitalizada para que possam analisá-los e fazer leitura desse trabalho. Outro ponto também que eu gostaria aqui de destacar, antes da gente entrar mais propriamente na pauta, era fazer uma rápida avaliação da audiência da oitiva que tivemos nessa semana com o ex-governador Sérgio Cabral. A gente se considerou impelido a ouvi-lo a partir dos depoimentos de vários secretários, ex-presidentes do Rio Previdência, que colocaram que a decisão de deixar de fazer determinados repasses ao Rio Previdência e de deixar de acionar o Tesouro como garantidor do pagamento das aposentadorias para se construir e se buscar a realização de operações financeiras internacionais havia sido uma decisão, em última instância, tomada pelo governo, nas palavras do ex-presidente do Rio Previdência, Gustavo Barbosa, se não me engano, e nas palavras do ex-secretário Renato Vilela, tenha sido uma decisão tomada no Palácio Guanabara. Citou exatamente o Palácio Guanabara, mais propriamente como campo dessas decisões. E, diante dessas afirmações, a gente foi tentar compreender politicamente, tecnicamente, o que havia balizado essa decisão do ex-governador Sérgio Cabral. Eu considero que a opção por fazer no Ministério Público Federal foi uma opção muito acertada. Acho que para o tipo de trabalho que a gente faz nessa CPI, onde por mais que a gente trabalhe com a possibilidade de vir a se debruçar sobre processos de desvio de dinheiro, de corrupção, etc., a gente, nesse momento, ainda tem se debruçado sobre questões mais de natureza administrativa, financeira, do que, de fato... Então, por outro lado, trazer o ex-governador aqui para essa casa, onde ele foi presidente, até hoje tem ascendência sobre diversos parlamentares, seria convocá-lo para uma arena política que poderia dificultar os trabalhos da CPI. Obviamente, acho que mesmo lá no Ministério Público Federal esse aspecto apareceu. Me chamou a atenção a indisposição do ex-governador em discutir qualquer tema com um mínimo de profundidade. Considero que as falas dele se estruturavam ou na tentativa de fazer grandes debates sobre a conjuntura, sobre os problemas do Rio de Janeiro, ou na tentativa de responsabilizar o período do governo Pezão, os processos legislativos de apreciação de reajuste das diferentes categorias encaminhados a partir de 2014, como processos que teriam levado a eventuais desequilíbrios no Rio Previdência. Que, independente do mérito dessa discussão,
né, se isso agravou, não agravou, se teve influência, não teve, isso evidentemente se dá posteriormente a toda a estruturação das operações, inclusive as primeiras captações. Né? Que convenhamos que é meio óbvio, né? Até porque ele está fechando delação premiada com a Polícia Federal, ele não ia numa CPI falar absolutamente nada em relação à corrupção. Ia ficar naquela retórica política e mas justamente a gente não chegou até as perguntas de corrupção. Né? Essas ele respondeu. Eu perguntei literalmente. Essas ele respondeu com bastante objetividade, que não fez, que acreditava que ninguém tinha feito, mas as perguntas que poderiam ter nos colaborado para uma cadeia de comando, ele transferiu responsabilidades para o governo Pezão e para os seus técnicos, inclusive contrariando, né, de forma bastante objetiva os relatos dos seus técnicos, que haviam dito que, em última instância, as decisões haviam sido decisões políticas no que diz respeito a esses temas. Isso não é irrelevante, porque eu acho que quando a gente tem uma transferência de responsabilidades mútuas, é porque a gente está caindo naquela situação onde todo mundo está reconhecendo que o filho é feio. Porque se não fosse feio, alguém teria dito, olha, eu tomei essa decisão porque essa foi uma decisão que foi importante para o equilíbrio das finanças, para os investimentos necessários, etc. Não. Todo mundo reconhece, aparentemente, de que o filho é feio. Né? Não tiveram alguns técnicos que disseram que para ter a saúde financeira do Rio Previdência garantida no imediato, ou seja, para que a gente conseguisse pagar as pensões do dia seguinte, era necessário fazer um empréstimo, até porque o problema do Rio Previdência ele é estrutural. Mas que essa decisão de usar o Rio Previdência como uma forma de alargar esse orçamento, ninguém se assumiu como responsável diretamente disso. O próprio Cabral se assumiu. Se você olhar o histórico do mandato dele, houve um aumento de 128%. Na CPI, o Cabral não falou, eu tomei essa decisão. Não, ele falou que aumentou em 128% o gasto com Previdência, porque ele era pró-professores, pró-policiais e pró-fiscais. Sim, isso é completamente diferente dele dizer que eu assumo a responsabilidade de ter deixado que receitas que estavam definidas como receitas do Rio Previdência fossem integralizadas, porque achei que essas receitas teriam mais importância reestruturando a máquina do Estado. Ele não fez essa afirmação, que é um elemento central da nossa investigação, que é entender a estruturação dessa operação Delaware. Acho que o argumento, Flávio, uma compreensão que a gente tem tido, e eu quero partilhar antes de passar a palavra, é que o processo de oneração do Rio Previdência, dos recursos que foram sendo deixados de passar, foi um processo que induziu a necessidade das operações internacionais. Né? Induziu do ponto de vista de que o Rio Previdência foi deixando de ter uma margem mínima de recursos para lidar com um período, como o que vivenciou posteriormente, de queda no valor do barril, queda das receitas orçamentárias. É importante até destacar que, em determinado momento, se falou que a diminuição da atividade econômica impactou o Rio Previdência. Isso não é verdadeiro, porque as receitas do Rio Previdência não estão vinculadas à arrecadação de ICMS. As receitas do Rio Previdência estão vinculadas a outro tipo de contribuição, que é claro, indiretamente, a partir do momento que as finanças do Estado passam a ter uma queda de arrecadação, isso vem impactar. Mas, mais uma vez, repito, que as decisões que estão premidas por esse cenário são as decisões pós-2014. Até 2014, o que a gente viu foi um cenário seguido de aumentos orçamentários. Né? 2014, inclusive, é o auge da curva ascendente do orçamento no estado do Rio de Janeiro. Se essa curva não chegou a ser exatamente proporcional ao aumento dos gastos previdenciários, acho que esse é um elemento, inclusive, que a gente vai ter que ter bem discriminado, ela suportou. O argumento é que o governo gasta demais. Eu concordo. E suportou tendo folgas. Acho que meu argumento não é que o governo gaste demais, é que o governo deixou de integralizar recursos do Rio Previdência na Rio Previdência para fazer outros gastos. E isso foi o que induziu a necessidade das operações. Então, concluo com esses aspectos dessa avaliação para dizer que achei que foi positivo
Achei que a CPI, ao ouvir o ex-governador Sérgio Cabral fora da arena política, né, lá no Ministério Público Federal, conseguiu ao mesmo tempo cumprir um ciclo político, mas também técnico do seu trabalho de apuração, e evitar uma espetacularização desse processo, o que seria que, imaginem o Sérgio Cabral chegando aqui algemado, acompanhado pela polícia, a sala fechada com seguranças na porta, teria sido algo realmente de uma dimensão, né, de um nível de espetacularização diferente do tipo de trabalho que a gente tem feito aqui, que embora obviamente com visibilidade, um trabalho centrado numa investigação profunda, técnica e complexa que a gente tem feito. Então, fecho e destaco porque a fala do Sérgio Cabral nos colocou um outro elemento que eu acho que a gente tem que discutir, que se a gente não tiver segurança para deliberar hoje, pode deliberar numa próxima reunião, mas que já conversei com o deputado Valdec, né, já conversamos também com o deputado Alexandre, que é a questão se nós vamos ou não trazer também o ex-governador Luiz Fernando Pezão. Concluo falando disso. Por que o ex-governador Luiz Fernando Pezão? Não tanto pela responsabilização que o Cabral fez dele, né, eu acho que isso é um elemento, mas também porque talvez um dos elementos onde a gente talvez esteja conseguindo reunir uma convicção maior de que se tomou uma decisão extremamente lesiva para os cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro, que foi o momento da negociação do waiver e do default, onde se assumiu um aumento de juros absolutamente desproporcional, se deu sob o governo Pezão. Ontem eu pedi para a minha assessoria, a gente já verificou se essas decisões foram tomadas com o Pezão no governo ou com o Dornelles, e foi com o Pezão no governo. O Pezão só se afasta, na verdade, já em 2016. Então, essas medidas foram tomadas, digamos assim, no auge do governo Pezão, quando ele estava há pouco mais de um ano sentado na cadeira de governador. Então, inclusive, me parece que não faria nem sentido, nesse primeiro momento, imaginar uma convocação dupla dele e do Dornelles, porque naquele momento o Pezão era pleno do governo, depois de assumir em abril de 2014. Essas decisões foram tomadas mais ou menos em meados de 2015. Meados de 2014, assinatura, e depois, em 2015, esse processo todo do waiver. Então, essa é a minha avaliação. A gente está aqui com uma proposta de calendário, que é no dia 10, a gente convocar os representantes do Banco do Brasil e Caixa Econômica, dia 17, BNP Paribas, e a gente vê a questão do Pezão no mesmo formato que foi feito do Cabral, na sede do Ministério Público Federal. Então, e com isso a gente já se preparar para a audiência final. A gente tem um problema que é o prazo da CPI. Me parece que a gente vai ter que pedir mais uma prorrogação, não para usá-la por inteiro, porque eu acredito que a gente tem que tentar concluir os trabalhos em novembro, mas para que a gente possa trabalhar sem a pressão do calendário nas nossas costas. Concluo por aqui. Deputado Alexandre e deputado Valdec já estão inscritos. Bom, só dizer que achei muito proveitosa, apesar de ter sido basicamente uma inquirição política, né? Já não fui com nenhuma esperança de que ele fosse... Queria fazer uma questão de ordem. Sim, claro. Desculpe. É porque eu não posso mais ficar no sermão de deleberar primeiro e fazer a avaliação depois. Pode ser. Porque eu estou premido pelo tempo aqui. Desculpe, deputado. Não, sem problema, velho. Deputado Valdec, sobre a questão do ex-governador Luiz Fernando Pezão, Vossa Excelência acha que a gente delibera hoje? Eu tinha inclusive proposto isso à CPI, eu acho que a gente deve ouvi-lo, e eu acho que devemos considerar inclusive a possibilidade de ouvir também o ex-presidente Wilson Risolia, do Rio Previdência. Sim, a gente chegou a discutir isso ontem, a nossa preocupação é só o calendário. Não entendo. Se couber no calendário, vale a pena. A gente prorrogando, a gente... Só uma dúvida, o Pezão seria ouvido na mesma condição? Mesmo formato, né? Acho que é melhor. Ou a gente vai até o presídio? Eu recebi um relato do Ministério Público de que na oitiva com o Cabral, que está em Bangu 8, o Pezão está lá no Fonseca, em Niterói, o ambiente da escuta no presídio, pelo menos onde está o Cabral, é um ambiente onde passavam os outros deputados. Não me parece um formato que seria... Minha questão é porque o Cabral, obviamente, ele foi dar um depoimento mais cedo. Mas o Ministério Público Federal nos disponibilizou... Ele falou que chamaria... Que a gente solicitando, poderiam recebê-lo e a gente realizar lá. Então, Valdec, acho que a gente já pode decidir isso agora. Alexandre também. Então, vamos encaminhar. Renato também. Sim. Então, vamos lá. Então, encaminho...
convocação, né, dos representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para o dia 10 de outubro. Aqueles que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Deixa eu ver aqui. 10 de outubro. É quinta-feira, mantém o nosso calendário. Quinta-feira, tá. Convocação do Pezão, para a gente acertar a data com ele, com o Ministério Público Federal, pedindo autorização ao juízo. Então, convocação do Pezão sem data específica, né? Aqueles que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Audiência, Banco PNP Paribas, estruturação e modelagem da operação, contrato com investidores internacionais e relação com o BB Securities. Aqueles que acordam, para o dia 17/10, aqueles que acordam permaneçam como estão. Aprovado. Eu gostaria de trazer para cá, só para a gente fechar aqui, o deputado Alex poder sair, uma proposta. Estou com o meu jurídico trabalhando nisso e gostaria de partilhar com todos os deputados. Isso não é uma medida que pode ser tomada formalmente pela CPI, porque a gente teria que tomar uma decisão judicial que tem que ser tomada enquanto pessoa física. Eu estou analisando com a minha equipe, gostaria de partilhar para ver se todos os membros dessa CPI querem fazer em conjunto a possibilidade de a gente mover uma ação popular pedindo a suspensão dos pagamentos dos contratos, analisar de conjunto, mas uma tese que eu tenho pedido para a minha assessoria jurídica analisar é que se os contratos com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são bancos federais, se esses a gente não poderia entrar com uma ação popular na Justiça Federal Brasileira. Como o conjunto do contrato tem sede internacional, a gente tem que ter uma complexidade maior para uma contestação judicial e a gente tem, inclusive, uma preocupação de que uma contestação possa levar a uma aceleração da retenção de recursos. Com certeza irá. No caso da Caixa e do Banco do Brasil, como são bancos nacionais, né, um estatal e o outro de economia mista, é controlado pelo governo, e o processo dos pagamentos, inclusive, já está mais adiantado, uma aceleração não teria o mesmo impacto, ao mesmo tempo que teria um efeito jurídico sobre o contrato diferenciado. Faltam um pouco mais de 300 milhões de reais dos contratos com a Caixa Econômica com o Banco do Brasil. Então, a gente está analisando a possibilidade de entrada com uma ação popular pedindo a suspensão desses repasses e aí acionar o Ministério Público Federal para que analise a possibilidade de, verificando desequilíbrios nesses contratos, pedir que o Estado do Rio de Janeiro seja ressarcido pelas eventuais distorções. O que seriam as distorções? Você tem um contrato inicial de 14%, depois ele é renegociado no âmbito do contrato internacional para mais de 16%, depois ele recebe juros adicionais de mais 3%, dessa forma ele vai tendo uma escalada nos juros com relação ao contrato inicialmente feito, de mais de 6%, um contrato de 14% acaba ultrapassando os 20%. Então, tenho dúvida que esse processo foi muito lesivo aos cofres públicos. A diferença desses 6% no contrato inicial fechado com a Caixa e com o Banco do Brasil gira ao redor de R$1 bilhão e, obviamente, faz uma diferença tremenda para os cofres públicos. Então, isso não nem que ser objeto de deliberação nossa aqui, porque isso não pode ser feito formalmente pela CPI, pela Assembleia Legislativa, porque a ação popular só pode ser feita por cidadãos, por pessoas físicas, mas como isso é do escopo do trabalho da CPI, gostaria de partilhar para que a gente depois continuasse discutindo. Acabei, achei que o deputado Valdec fosse falar sobre o tema. Não, eu só queria saber se a gente vai deliberar ainda. Sobre a ação popular nós já tínhamos conversado, eu acho que se nós tivermos boa fundamentação, é uma iniciativa que valeria a pena tomar para quem individualmente achar que deve fazê-lo. Mas eu queria saber se a gente vai deliberar sobre a prorrogação, se precisa deliberar hoje sobre a prorrogação do prazo de vigência da CPI, e se nós deliberarmos pela prorrogação, isso tem que ser submetido ao plenário, né, e deve ser concedido, a tendência é que seja concedido. Se a gente vai aí sim, no período de prorrogação, também aprovar a oitiva do Risolia. Isso. Vamos então. Então vamos aprovar a prorrogação, que aí a gente já pode dar encaminhamento a isso, e a gente acaba que... então, em votação, a prorrogação, pedido de prorrogação da CPI por 60 dias. Embora a gente tenha um entendimento político que vai trabalhar
para concluí-la um pouco antes disso. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Prorrogado. Só para ler aqui os responsáveis pelo Banco BNP Paribas, que a gente aprovou aqui a oitiva: Luiz Berflein, diretor de originação e distribuição, e Olivier Barantier também. E do Banco do Brasil é o Eládio Álvares Correia. Tá bom? Não havendo mais... Eu queria, desculpe insistir, queria propor que a gente deliberasse a oitiva da isolia. Então vamos... que já estamos aqui. Vamos encaminhar então. Então, colocando em votação a oitiva do ex-presidente do Rio Previdência, o senhor Wilson Resolia. Aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado. Eu gostaria só de destacar que, no caso do Wilson Resolia, caminhando o convite, porque a gente ainda não convidou, não fez o contato, e a princípio, pelo que a gente analisou, inclusive, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de aprofundar, no período dele do Rio Previdência, houve alertas e houve um planejamento do Rio Previdência com relação a tentar fazer com que o Estado cumprisse com as suas obrigações contratuais, né? Eu brinco que essa CPI ela nos faz surpresas, né? A gente vê que quem destinou os royalties do petróleo para o Rio Previdência foi o governo Rosinha, né? Que foi um governo marcado por uma caracterização geral de bagunça. Wilson Resolia, que como secretário de Educação, numa perspectiva muito economicista, né? A gente teve muitos embates com ele sobre os rumos da educação, ao que parece, ao deixar o Rio Previdência, teve uma gestão mais cuidadosa do que a do seu sucessor, né? E o que chama a atenção, me perdoe, Flávio, é que o Resolia, ele é o presidente do Rio Previdência no início do governo Cabral, né? E traz para trabalhar com ele o Gustavo Barbosa, que já se conheciam da Caixa Econômica Federal. Portanto, o Gustavo Barbosa, acho que foi a segunda pessoa na gestão do Resolia. Quando sai o Resolia, ele o sucede na presidência do Rio Previdência, e a perspectiva muda. Não é? Muda, né? Isso é estranho, porque o Gustavo Barbosa chegou ao governo do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, alinhado com o Resolia, né? Então me chamou muita atenção que tenha mudado a perspectiva de gestão do Rio Previdência quando o Gustavo assume a presidência do Instituto. E aí eu fico pensando, ele deve ter sido orientado, aconselhado por outras vozes, porque o Resolia trabalhava, salvo pela juíza, que o Flávio está dizendo aqui, uma perspectiva de proteção às receitas do Rio Previdência. O Gustavo deixou essas receitas desprotegidas. Mais ou menos, Valdec, é porque assim, conforme os anos vão passando, o rombo vai se aproximando. Então, se você não muda a forma como você olha a Previdência, o problema passa a ser seu. Então, o que se faz com a Previdência no Brasil, desde sempre, é empurrar o problema para frente. A gente está vendo isso, inclusive, lá no Federal, que por ignorar a necessidade de uma reforma de R$1 trilhão, os governos basicamente sempre se confortaram em resolver o problema imediato. Tem uma visão completamente diferente do momento agora. Não existe nada mais jogar o problema para frente do que antecipar a receita. Mas lógico. Que significa você perder receitas com relação a juros. Concordo 100%. Por isso que a gente tem que reformar o sistema. Mas bom, pegando dinheiro. Então vamos só propor também que a gente suspenda a CPI, porque caso a gente tenha alguma dificuldade para prorrogar, a gente pode ficar sem prazo para fazer nenhuma oitiva. E só um ponto, gente. Então, o Resolia era o presidente naquela primeira tentativa de antecipação de receita em 2011, tá? Então não teve uma mudança de comportamento tão relevante assim. O Gustavo Barbosa assume em 11. Sim, mas foi ele que... essa questão de antecipação já vem desde 2011. Importante ouvi-lo por tudo isso, entendeu? Vamos fazer esse calendário, inclusive, que é importante a gente... Então, aprovada a oitiva com o senhor Wilson Resolia, eu coloco em votação a suspensão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aqueles que estão de acordo, do dia 26 ao dia 9, porque a gente vai ficar a semana que vem sem ter oitiva, a gente aproveita esse período para adiantar o relatório, para trocar informações. Eu vou encaminhar para cada um dos deputados um mapa com o que já foi solicitado, o que já foi respondido,
caso algum deputado não tenha e queira ter acesso a algum desses documentos, obviamente eles estão disponibilizados. Flávio, eu não sei se eu me distraí, mas assim, no início desta sessão você falou alguma coisa sobre as notas taquigráficas das oitivas. Elas estão atualizadas, ainda não? Não, um dos motivos... Parece muito importante. Um dos motivos da gente solicitar a prorrogação da CPI é porque a gente ainda não tem as notas taquigráficas para poder fazer uma análise mais apurada. Isso para o relatório é fundamental. Desses processos. A comissão aqui da Assembleia, por estar recebendo muitas solicitações com relação à oitiva do ex-governador Sérgio Cabral, inclusive vai dar um tratamento diferenciado para ela, para que quem queira ter acesso ao conteúdo possa ter a possibilidade de acessar as oitivas. O próprio advogado do ex-governador já solicitou as notas taquigráficas dessa oitiva e, obviamente, tem o direito de recebê-la, né, como partícipe desse processo. E a gente depois, inclusive, tem que discutir que, regimentalmente, essa documentação toda ela tem uma limitação do ponto de vista da sua divulgação. Eu não sei se a gente pode tomar alguma decisão de qualificar o que é sigiloso, o que não é. Vou fazer uma análise mais apurada, mas, por enquanto, a gente tem que dar um tratamento cuidadoso com as informações que tiverem algum caráter, né, no caso do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso, outras pessoas que tenham um caráter, né, sigiloso, de informação fiscal, etc., a gente tratar isso tudo com muito cuidado. Então, aprovada a suspensão, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.